Versículo 10 diz: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, verso 12, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Preste atenção nisso, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Não significa que os seus desejos desapareceram, significa que eles podem ser mortificados, eles podem ser subjugados. E essa é a beleza de andar no Espírito. Agora a Bíblia fala de inclinação, os que se inclinam para a carne, uma natureza. Os que se inclinam para o Espírito, outra natureza. O que muitas vezes não entendemos. E quando tentamos explicar, alguns se defendem dizendo, isso está tentando falar de mérito, merecimento. Não, é que nós temos a responsabilidade de escolher como vamos caminhar. Andar no Espírito significa não andar na carne. Andar na carne significa não andar no Espírito. E o responsável por escolher isso somos nós. Agora, o que não percebemos é que ninguém acorda necessariamente de manhã pensando, não, eu acho que eu quero fazer tudo errado e pecar. A inclinação para a carne é quando nós deixamos de nos alimentar, de abastecer o relacionamento com Deus, a consciência de verdades espirituais e começamos simplesmente a viver de forma natural. E muitas vezes nós estamos alimentando, estamos nos inclinando para o lugar errado, estamos alimentando a natureza errada. Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz no verso 7, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas logo depois ele diz, os que semeiam na carne, da carne vão colher corrupção. Mas os que semeiam no Espírito, do Espírito vão colher a vida eterna. É você que decide onde semeia e de onde colhe. O problema muitas vezes é que sem essa consciência, nós começamos a nos conduzir de forma errada. Daqui a pouco eu vou falar de um problema chamado sentimento, que acaba sendo traiçoeiro para muita gente. Mas, em primeiro lugar, vamos falar de responsabilidade. O que é essa inclinação? A inclinação para a carne não significa que você já chutou o balde, escambou para viver no pecado. Às vezes significa apenas alimentar mais a velha do que a nova natureza. E é por isso que, mesmo não sendo contrário ao entretenimento, eu não consigo entender um crente que gasta horas tomando um porre de filme e seriado, alimentando todos os valores do mundo e da carne, sem tempo para Deus, para a palavra, para a oração, e depois ele diz, não consigo vencer. Eu digo, tu vive inclinado para o lado de cá, mas quer colher do lado de lá? É aqui que nós temos que entender a importância das disciplinas espirituais. Elas não são necessariamente algo que vão produzir mérito, mas são uma semeadura que vão produzir colheita. Então, quando eu e você começamos a nos dedicar à oração, quando eu e você começamos a nos dedicar mais tempo à palavra, isso não significa que Deus vai ser melhor para a gente do que é para os outros. Isso significa que eu e você vamos nos tornar cada vez mais conscientes de uma outra natureza que começa, pela consciência dela, a assumir o controle. Quem está entendendo, diga amém. Já contei isso aqui antes. Quando em 2018 tive a minha experiência de 40 dias de jejum só na água, eu entrei em crise. Porque durante muito tempo, eu culpei a impaciência, a irritação com a qual eu tenho que brigar o tempo todo. Sou daquele temperamento colérico. E eu culpava o temperamento, dizer meu temperamento. Só que durante aqueles 40 dias de jejum, pensa num cara que não ficava irritado. Pensa num cara que não ficava impaciente. Pensa num cara que não sabia o que é ter que dominar a raiva. Pastor, o temperamento foi embora? Não, porque a parte boa dele estava lá no jejum. Mas eu comecei a descobrir que muitas vezes eu e você estamos nos escondendo atrás de desculpas para não admitir que nós estamos dando vazão à carne. É só olhar o resultado. Quando Paulo fala do fruto do Espírito e das obras da carne, é só você olhar onde está transitando para descobrir quem é que está no controle. E se nós tomarmos um posicionamento sério de onde vamos semear, e vida no Espírito significa então deixar a carne, nós começamos pela consciência a experimentar o poder